Deus que habita em mim, saúde a Deus que habita em ti. Como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um programa. Esse é o Feminino em Mim, aqui através da TV Galáctica. E eu sou a Lari Montanês, terapeuta integrativa e complementar, terapeuta de mulheres. E a minha missão aqui é trazer de volta essa essência feminina de tanto tempo perdida, aí por tantas eras e por tanta consciência atravessada. Em alguns outros programas, eu tenho trazido muito um foco específico para essa conscientização, de integração dessa consciência feminina mais apurada, para a gente levar mais para o nosso dia a dia, uma consciência muito melhor, muito melhorada do que é ser mulher. Então, muitas das vezes eu falo aqui a respeito da importância de se conectar com o ventre. Eu acredito muito que através dessa conexão com esse órgão e esse portal é onde a gente começa a resgatar a nossa essência, é a nossa raiz. Hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 maneiras de fazer limpeza energética, limpeza de memórias uterinas e limpeza energética do útero. Então, através dessas 3 maneiras, eu vou ensinar para vocês e trazer para vocês esse entendimento do quão isso é importante e de como isso pode ser tão fácil e tão leve. Se você não me segue ainda nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @larimontanesterapeuta. Meu site é www.larimontanes.com e o meu contato é 11 99008 5792. Bom, hoje eu vou falar sobre essas 3 maneiras de como fazermos limpeza de memórias uterinas. 3 práticas simples e de extrema importância e de extrema eficácia também. Eu vou falar aqui assim um pouquinho, porque eu já falei alguns vídeos atrás, mas eu acho sempre muito importante repetir isso e trazer mais e mais essa consciência e esse entendimento aí de que é muito importante a gente habitar nesse espaço de resgatar a nossa essência, de focar sempre em expandir o nosso feminino, nosso lado feminino, porque habitamos numa sociedade de educação masculina, então estamos, constantemente, a maioria das mulheres, com uma energia yang mais acentuada, e isso faz com que a gente saia desse equilíbrio, dessas polaridades, afetando negativamente várias áreas das nossas vidas, nossos relacionamentos, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, enfim, todas as áreas das nossas vidas acabam sendo muito afetadas por conta disso. Então é muito importante a gente ter essa consciência de estar sempre equilibrando essas polaridades. Como a gente já vive numa consciência, numa sociedade de educação masculina, então a gente já está nesse lugar, a gente já está vibrando nessa energia. Então é importante sim focar muito agora nessa questão do feminino, de trabalhar essa essência feminina, de trabalhar esse movimento. Então quando a gente trabalha esse movimento com muita intensidade, ele começa a fazer parte do nosso dia a dia. Fazendo parte do nosso dia a dia, a gente vai se colocando num outro lugar de se observar e saber, exatamente quais os momentos eu preciso permitir que a minha energia yang tome espaço, quais os momentos que eu preciso que a minha energia yin tome espaço e assim por diante. Eu, particularmente, trabalho com o sagrado feminino, porém, eu vivencio muito e gosto de melhorar um pouco essa ideia de sagrado feminino, dizer que ele é o sagrado feminino da nova era, ao meu ver, e o que eu pratico, tá?
Porque o sagrado feminino ele tem práticas milenares das nossas ancestrais e de certa forma arcaicas também, mas que são muito válidas hoje em dia ainda, né? Muitas delas são muito bem aceitas e muito praticadas, todas praticam. Então, mas eu parto pelo princípio de que como estamos habitando já numa nova era, né, com infinitas possibilidades, e assim, muito estamos recebendo, né, através do cosmos e de canalizações, enfim, muitas oportunidades, né, de novas técnicas, de novas ferramentas, de novas consciências, de como a gente pode melhorar e trabalhar melhor ainda, mais ainda, né, dentro dessas questões. Então, antigamente, no início dos tempos, né, as nossas ancestrais, o que elas faziam? Elas usavam as práticas delas ali com ervas, né, e com o que elas tinham ali, né, com as ferramentas que elas tinham naquele tempo, para poder fazer essas limpezas energéticas, físicas também, né, onde elas atuam em vários corpos, na verdade. Então, elas usavam naquele momento que elas tinham. As coisas vão evoluindo, as coisas vão melhorando. Então, durante esse tempo, a gente recebe muita informação, a gente recebe novas ferramentas, a gente recebe novas oportunidades de poder melhorar ainda mais isso. Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui, eu vou trazer para vocês aqui 3 práticas de como vocês podem fazer essas limpezas, né? E são 3 práticas de eras diferentes, né? Então, assim, eu vou falar sobre uma específica que também é uma prática milenar e sobre as mais atuais, tá? Então, a importância que tem, né, fazer essas limpezas. Por quê? Porque, como eu já venho falando, o nosso útero, ele é um portal, ele não é só um órgão físico, ele é um portal energético. É por ele onde a gente recebe muitas informações, muitos sentimentos, emoções de todos os tipos, trocas energéticas. Então, ali é o nosso canal energético, por onde entram tantas e tantas e tantas memórias, não só nossas, mas de nossas, das pessoas com as quais a gente se relaciona, e também das nossas vidas passadas e da nossa ancestralidade toda, de toda a nossa linhagem feminina. Viemos de outro ventre, que veio de outro ventre, e que veio de outro ventre, e assim por diante, assim sucessivamente. Então, de ventre em ventre, essas memórias, elas são concentradas ali. Elas vão se acumulando, né? Vão tomando uma proporção. E aquilo a gente vem trazendo por eras. Por isso a gente traz tantos padrões também, né? Não é só por conta desse motivo, mas também a gente traz muitos padrões repetitivos, a gente traz muitas crenças limitantes. Por isso a gente, se você pode reparar, tá tudo no nosso DNA. Então, acontecem muitas vezes, as nossas histórias se repetem com as histórias das nossas mães e das nossas avós, relacionada aos casamentos, enfim, N coisas. Então, essas memórias, elas precisam ser limpas do nosso ventre. É de suma importância que a gente faça esse trabalho contínuo, e não é apenas uma única vez, mas é continuamente. Então, através disso, lá no início dos tempos, as nossas ancestrais, elas já tinham esse entendimento, elas já tinham a noção de que isso realmente era muito importante e que fazendo aquilo, elas sentiam realmente um alívio absurdo, né? Elas realmente, aquilo funcionava para elas, então isso tanto funcionava que funciona e que é feito até hoje. E hoje temos outras oportunidades também de poder fazer isso. Bom, eu vou falar essas 3 maneiras aqui e eu vou começar da mais simples até a mais potente, que ao meu ver é uma das mais potentes e de extrema, assim,
eficácia, podemos dizer assim, né? Bom, a primeira que eu vou dizer, que eu vou contar para vocês aqui, ela é uma prática milenária e ancestral, que é a vaporização uterina. Eu não sei se vocês já conhecem, então a vaporização, ela é como se fosse uma sauna íntima da mulher, né? Ela é feita com uso de ervas, né? A gente faz uma mistura de ervas específicas, onde essas ervas elas vão atuar com muita profundidade em todos os nossos em todo o nosso campo áurico. Também, além dela fazer uma limpeza física, né? Qualquer problema de doença física, ginecológica que você tenha, ela é muito útil. Ela atua no campo emocional, ela atua no campo mental e ela atua no campo energético também. Então, as limpezas uterinas, elas podem ser feitas em qualquer fase da vida da mulher. O foco principal é limpar o nosso aparelho genital e reprodutor. Não só fisicamente, mas também energeticamente. Então, é bom colocar uma intenção de cura, seja ela focada em algum padrão ou doença específica, ou apenas para deixar a erva agir com a sua sabedoria sem uma intenção focada. Ou seja, se você tiver somente a necessidade de, eu quero fazer uma limpeza simplesmente para sentir, porque a prática da vaporização uterina, ela transmite um bem-estar assim muito profundo, de relaxamento profundo, tanto que ela é bem indicada a fazer à noite. Então você vai conseguir simplesmente sem intenção nenhuma, também ela vai atuar de forma muito potente, ou seja, todas as propriedades daquelas ervas, elas vão atuar, né, em todos os seus corpos de maneira muito, muito potente e eficaz. Quais são os efeitos? As limpezas agem de forma profunda em nosso inconsciente, podendo desencadear crises de limpeza como choro, sonhos, melancolia, raiva, sensações e pensamentos. No físico, podem desencadear cólicas, corrimentos, intestino solto, entre outros desconfortos. Isso é totalmente comum, mas no prazo de 3 dias esses sintomas começam a amenizar. É a famosa catarse, né? Quem não passa por catarse quando faz qualquer tipo de limpeza? Então é super normal. Faça anotações dos sonhos e do que sentir durante o período de limpeza. Isso faz parte do processo, essa autoobservação. Assim você terá maior consciência do que está sendo limpo. Muitas vezes a limpeza pode influenciar o ciclo menstrual com a sensação de que desregulou. E é normal que o ciclo atrase ou adiante após uma limpeza uterina. Mas não se preocupe, é apenas o seu corpo se realinhando ao novo padrão energético. Acontece muito nas imersões que eu fiz, nos meus atendimentos, isso é muito constante, é muito comum. Principalmente o fato da menstruação, imediatamente após o procedimento, ela já vem, seja com vaporização uterina ou seja com as outras técnicas que eu vou falar aqui a seguir para vocês. Então, se de repente vocês optarem por fazer a vaporização uterina e sentirem um desses sintomas, é extremamente comum, tá? Mulheres que não têm útero podem fazer um dos corpos, isso é uma coisa que eu sempre falo também, que eu já venho falei em outros vídeos e vou falar de novo aqui. Um dos corpos energéticos que possuímos é chamado de duplo etérico. Ele é a exata cópia do nosso corpo físico em energia. Todos os nossos órgãos estão localizados nesse corpo em forma de rede de energia. Sendo assim, quando retiramos o útero físico ou qualquer outro órgão, esse útero continua existindo nesse corpo em energia. Os padrões, as memórias e toda a energia criativa e sexual da mulher continuam em vigor. As limpezas são de extrema ajuda, pois limpam também os traumas de uma cirurgia como a esterectomia. Isso é uma coisa muito louca, porque eu recebo várias mensagens por direct, ou das minhas clientes, ou dentro de alguma imersão também, quando abro caixinha de perguntas lá no Instagram, elas sempre falam: Lari, eu fiz esterectomia, tô livre dessas memórias, porque eu sempre falo, né, comento,
As memórias dos nossos ex-parceiros estão registradas no nosso ventre. Aí sempre vem uma para falar: ah, mas graças a Deus eu não tenho mais esse problema porque eu fiz a esterectomia. Engano seu, querida. Porque o útero energético, ele continua existindo aí. Ele é um órgão tão poderoso, tão poderoso. Quando eu falo para vocês que ele é um portal sagradíssimo, de extrema sacralidade, isso é fato, porque ele continua habitando as energias do nosso ventre, elas continuam existindo nesse local. Então, quem não tem, mulheres que não têm útero, não só podem, como devem fazer limpeza de memórias uterinas, sim. Grávidas podem fazer a limpeza? Não. O processo de gerar uma vida dentro do útero é um mistério por si só. Durante esse período, é recomendado que a mulher foque sua energia no processo de criação que está acontecendo em seu corpo físico e espiritual. São duas almas sendo unidas para que uma possa atravessar o portal divino da vagina e chegar ao nosso planeta. As limpezas são excelentes no pós-parto. Por que isso acontece? Porque, gente, você vai estar ali gerando uma vida, né? Então, durante toda a sua gestação, tudo que você sente, tudo que você faz, todas as suas ações, todos os pensamentos, tudo você está conectado com aquela vida. Aquela vidinha está sentindo tudo ali naquele momento. Então, tudo você está passando pro seu bebê. Quando você faz um processo desse de limpezas, você vai estar recebendo insights, você vai receber emoções específicas, você vai passar por aquele períodozinho de catarse que eu falei agora há pouco para vocês, aonde, né, vai ter aquele processo de choro, de limpeza mesmo, a catarse, que é o processo contínuo ali, né, a continuação do procedimento que foi feito. Então, vai ser muito intenso. Para limpar, o pó tem que subir, né? Então, é um processo intenso e a gente, quando tá grávida, não deve passar todas essas sensações, todo esse sentimento pro nosso neném. Então, por isso que não é considerável, para grávidas. E que mais? Bom, a vaporização, ela é uma espécie de sauna íntima. Através do calor da água quente misturada com as ervas, nosso canal vaginal, ele absorve a energia e a propriedade da erva através das moléculas da água, fazendo assim uma limpeza física e energética. É uma técnica que promove relaxamento profundo e por isso é recomendado fazer à noite, como eu já havia dito. O processo de vaporização uterina, ele é essa técnica, né, ancestral, ela é muito potente, ela é muito indicada. As contraindicações dela, como eu já falei, ela só não pode ser feita se estiver grávida, se usar DIU, em casos de feridas abertas na vagina também não pode, e em casos de candidíase. Fazer a vaporização depois que os sintomas externos estejam amenizados é mais recomendável. Os benefícios da vaporização, eles são muitos, muitos. Não só da vaporização, tá? Esses benefícios vocês podem usar aí agora como benefícios para essas 3 técnicas, para esses 3 métodos, essas 3 maneiras que eu vou falar para vocês agora através desse vídeo. Então, esses benefícios eles servem para as 3. Melhora a circulação e o fluxo sanguíneo para a área. Esse é só o físico, que é só da vaporização. Proporciona a sensação de bem-estar e relaxamento, alivia cólicas menstruais, limpa e tonifica a pele, alivio de dores devido ao aumento do fluxo de sangue e oxigênio para a área lesada, melhoria do sono, aumenta a fertilidade, auxilia no tratamento de miomas uterinos, cistos nos ovários, endometriose e várias outras doenças, desintoxica o útero e ajuda a remover as toxinas do corpo, auxilia na recuperação física, mental e espiritual após um aborto, reconecta com o nosso poder criativo, diminui os sintomas da TPM, conforta no pós-parto, depois da relação sexual relaxa a musculatura pélvica, eliminando qualquer tipo de desconforto, dor ou tensão. É óbvio que esses que são físicos, né, que vocês que entenderam aí que são realmente o foco no físico, ele é mais pela vaporização uterina. Por quê? Porque você vai estar de cócoras, né, em cima de uma tigela de água fervendo ali, com as ervas
naquela emulsão. Então você vai colocar o seu canal vaginal e o seu períneo em contato com esse vapor. Vai se colocar num momento de meditação, você vai se colocar numa posição mais confortável possível. Tem uns banquinhos de vaporização que eles são ótimos, ou você pode se colocar de joelhos mesmo na posição de cócoras, né? Vai se colocar num manto para agasalhar o seu corpo, monta o seu ritual, monta o seu ambiente, acende uma vela, coloca um som mais tranquilo, coloca um incenso, enfim, deixe o seu ambiente o mais confortável possível e faça no período da noite. Vai ser de extremo bem-estar para você e isso vai promover todas essas melhorias, todos esses benefícios físicos que eu falei agora aqui para vocês. É muito maravilhoso. E assim, através de sessões de terapia feminina, então vocês recebem, né? Por exemplo, para uma causa específica, eu tenho cólica, eu só quero fazer apenas limpeza de memórias uterinas, eu quero fazer, sei lá, eu tô com algum problema de fluxo na menstruação, que ele é um fluxo longo, enfim. Seja qual for a sua causa, existem misturas de ervas específicas para fazer essa vaporização, tá? Não é qualquer erva, pelo amor de Deus, gente. Não é qualquer erva. Então, para saber as ervas específicas, vocês precisam contatar uma terapeuta do feminino, terapeuta que faz terapia, que atende com terapias femininas e com ginecologia natural, para que ela possa indicar para vocês essa mistura para a sua causa específica, tá ok? Então, assim, a vaporização, ela é muito recomendada, ela é muito maravilhosa. Segunda maneira de fazer limpezas de memórias uterinas, purificação do útero. A purificação do útero, ela é uma técnica canalizada pela terapeuta do feminino. E ela canalizou essa técnica, ela se conectou muito profundamente com a egrégora da Virgem Maria e de Maria Madalena, quebrando alguns dogmas do cristianismo, né, onde eles, enfim, diminuíam um pouco, né, essa figura de Maria Madalena, e aqui na espiritualidade a gente já consegue entender a real importância, né, dessa energia tão poderosa de Maria Madalena dentro do sagrado feminino. Entendemos que Maria Madalena era a chama gêmea de Mestre Jesus, né? E ela atua com muita potência dentro da egrégora da purificação do útero. Através de um processo, né, guiado e conduzido por uma terapeuta específica e formada na purificação do útero, esse procedimento ele é feito, né, através de uma meditação guiada, para fazer essa conexão com o teu feminino, com o útero de Gaia e com o teu templo sagrado, que é o teu ventre, trazendo assim essa conexão profunda, né, com as suas ancestrais e também atuando nessa parte das limpezas de memórias uterinas, fazendo essa purificação tão profunda. E eu posso dizer que ela é muito potente, muito. Os insights que a gente recebe, a conexão que você vive depois dessa limpeza, ela com essa egrégora, né? Ela é muito profunda. Então eu já fiz imersão lá, já divulguei imersão no meu Instagram, eu já tenho ela disponível em plataforma também, para quem quiser fazer essa compra, né, a parte, para poder, ela fica disponível por algum tempo, né, um tempo limitado, e por 3 meses. Então vocês têm é uma técnica que você sempre precisa ir fazendo, assim como a vaporização, a purificação também e outras técnicas também, porque sempre a gente vai estar se conectando com outras emoções, outras relações, outras situações, onde a gente vai trazer de novo para o nosso ventre novas memórias, né? Então por isso é muito importante sempre a gente tá fazendo essas limpezas, né, de memórias uterinas. Terceira e última maneira de fazer essas limpezas, e para mim ela é a mais
eficaz, não que seja eficaz, todas são eficazes, mas ela é a que atua em mais possibilidades, vamos dizer assim. Ela é realmente de infinitas possibilidades, que é a mesa multidimensional arcturiana. Ela atua de maneira muito potente nas camadas mais sutis. Ela vai muito a fundo. Ou seja, tudo assim, na verdade, a vaporização uterina, ela vai trabalhando todos os nossos corpos também, né? Como todos nós sabemos, temos aí o nosso campo áurico composto por várias camadas, né? Tem as camadas, tem o nosso corpo físico, mental, emocional, enfim. A purificação do útero, ela vai em cheio na nossa ancestralidade, né? Ela trabalha as questões das nossas vidas passadas também, ela trabalha toda a nossa questão de vida atual, dos nossos abortos, enfim, da nossa vida intrauterina, né? Da nossa gestação. Mas a mesa arcturiana, ela vai em todas as dimensões, ela trabalha um monte de questões diferentes. Então, o que dá para fazer, Lari, com a mesa multidimensional arcturiana para eu resgatar minha essência feminina? O que dá para fazer para eu limpar as minhas memórias uterinas? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Quais são as contraindicações? As mesmas que eu falei anteriormente, tá? Lá no início, todas as que eu falei, também isso serve para a mesa arcturiana. Não aconselho para gestantes. Para gestantes, nada, nunca disso, tá? Então, a mesa arcturiana, ela atua em várias questões, toda a nossa linhagem feminina e ancestral. Ela atua em vários padrões, ela quebra os padrões, ela quebra as crenças. Ah, é na primeira, é na segunda? É um processo. Como toda terapia, é um processo. Muitas pessoas sentem imediatamente, mas isso vai de pessoa para pessoa. Cada processo é um processo, por isso que eu falo sempre, não compare o seu processo com o do outro. Aguarde sua vez. Se você não sentiu logo na primeira, é porque você ainda precisa ter um entendimento a respeito daquilo que você está vivenciando, porque aquilo vai te trazer uma evolução, vai te trazer um nível de consciência mais elevado através daquele aprendizado que você obteve daquela situação X que você precisou viver e você não conseguiu resolver, sanar com nenhuma técnica de terapia. Ah, muita gente fala, mas eu fiz uma técnica, ela não resolveu. Provavelmente você esteja habitando nesse espaço de que você precisa ainda agregar um entendimento, um aprendizado dentro daquela situação específica. Então, calma, respeite seu processo, né? Se conecta mais que você vai entender o porquê das coisas que estão acontecendo na sua vida. Acontecem várias coisas na vida da gente que a gente quer pra ontem, né? Mas a gente entende que nem tudo é assim. Então, o que eu falo pra vocês independente de qual técnica vocês escolherem, independente de qual prática, qual maneira vocês optarem, seja vaporização, seja purificação, seja mesa arcturiana, é muito importante, pelo menos, começar a movimentar essa consciência de se preocupar, de olhar para vocês de maneira diferente, mais atenciosa. Eu preciso cuidar do meu corpo. Afinal de contas, a gente está num corpo físico, né? Mas somos por energia, né? Somos seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria. Então é muito importante que a gente cuide também do nosso mental, do nosso emocional e do nosso energético. Muitas pessoas estão aqui ainda habitando nesse lugar, sempre só se preocupando com o corpo físico. Eu não tô legal da barriga, eu vou no médico. Eu tô com uma gripe, eu vou no médico. Mas aí eu tô mal, eu não tô legal, eu não tô conseguindo fazer as minhas coisas, eu tô me sentindo muito cansado. Lógico que nem tudo é isso, talvez é falta de vitamina, nem tudo é magia, nem tudo é isso, às vezes é falta de vitamina. Mas é muito importante, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar das nossas emoções e da nossa energia. A nossa energia movimenta tudo ao nosso redor. Então, lembrem-se sempre disso, não deixem de cuidar da energia de vocês. Fazer essas práticas, limpezas de memórias uterinas constantemente, cada vez mais que vocês fizerem, vocês vão sentir todas as áreas da vida de vocês
se harmonizando, se equilibrando cada vez mais e cada vez mais e mais e mais. Então, essa é a minha dica de hoje. Essas foram as 3 maneiras de se fazer aí práticas, né, de limpeza de memórias uterinas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no meu Instagram, @larimontanesterapeuta. O meu site, mais uma vez, é www.larimontanes.com. E o meu contato é 11 99008 5792. Agradeço demais. Muito obrigada pelo espaço, obrigada TV Galáctica, obrigado ao Wagner Dorinha, a Karen, obrigada por essa oportunidade. Um beijo para vocês.